Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos continuar com o nosso intensivão de Química para o vestibular da UERJ. Vamos falar da titulação de soluções. Esse é um tema muito interessante porque sim, ele pode aparecer tanto nas questões dos exames de qualificação quanto também nas provas discursivas do vestibular da UERJ. E queremos trazer para você a melhor experiência possível nessas aulas. Nós estamos trazendo todo um material, todo um intensivo, com várias aulas para ajudar você a estudar para o vestibular da UERJ. E nessa aula aqui em especial, é fundamental que você saiba alguns conceitos que nós já vimos em aulas anteriores. É muito importante que você saiba balancear reações químicas. Nós temos uma aula de reações inorgânicas e que você saiba também os conceitos básicos de estequiometria. Então nós já tivemos algumas aulas anteriores que seria muito bom para mim e para você que você tivesse assistido, porque senão essa aula aqui não vai ser tão boa para você e para os seus estudos, tá legal? Então se você não está com essa base firme, pausa esse vídeo, pesquisa aqui em outra aba os vídeos anteriores que eu tenho certeza que vai ser mais produtivo para os seus estudos e vai ser muito melhor para você aprender essa aula aqui depois, tá legal? Então, se você já está com uma base boa em reações inorgânicas, já está com uma base boa em estequiometria, vamos lá para a nossa aula, bora para os slides. Bom, pessoal, a titulação é um processo que nós químicos usamos para determinar a pureza ou a concentração das substâncias químicas por meio de uma reação. Tá certo? Então, olha só. Para isso acontecer, para nós podermos usar esse processo de forma correta, é preciso haver a adição dos reagentes de uma forma controlada, certo? E de forma que o término da reação também seja perceptível de alguma forma. Em geral, quando nós fazemos essas reações, nós usamos alguns indicadores. E se você quiser, nós podemos fazer mais adiante um vídeo só falando desses indicadores de pH na parte de equilíbrio químico, tá certo? Então comenta aqui para mim se você já sabe sobre esses indicadores, se você gostaria que eu falasse um pouco mais sobre eles, se você tem alguma dúvida sobre como ele funciona. E aí lá na aula de equilíbrio químico, vou fazer uma aula bem legal para você sobre os indicadores, e aí seria bem bom saber as suas dúvidas a respeito disso antes de fazer essa aula, tá legal? Então vamos lá. Em geral, usamos esse indicador. Então vamos pensar aqui um minutinho como é esse processo de titulação. Seria ótimo que eu pudesse levar você para um laboratório. Então nesse momento, fecha os olhos? Não fecha os olhos não. Mas pensa que você está aqui comigo num laboratório virtual. Nós temos aqui duas vidrarias que são fundamentais para fazer o nosso processo de titulação. A gente tem essa vidraria aqui grandona, olha, altona aqui. Nós chamamos ela de bureta. É bureta, é com R, tá? Não confunde, é bureta, não fala outra coisa não. E aqui embaixo nós temos uma outra que nós chamamos de Erlenmeyer, tá legal? Então nós temos o seguinte, nós abrimos essa bureta gradativamente para que haja o gotejamento da solução que estava ali contido. E aí você vê que essa solução vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai havendo uma reação química aqui embaixo no Erlenmeyer. E observe, a gente tem que fazer gota a gota mesmo para poder observar o momento em que essa reação cessa, o momento em que o indicador da reação ele muda de cor, mostrando para a gente que houve a reação completa. Tá legal? Então vamos ver mais uma vez? Olha só, nós vamos abrir a bureta de forma a permitir a passagem gota a gota daquela solução que está na bureta. Essa solução vai caindo no Erlenmeyer e aí vai chegar um dado momento que a reação vai ter se completado. Quando essa reação tiver atingido as igualdades dos reagentes em relação à estequiometria da reação, nós vamos poder fechar a bureta e a partir do volume que nós fizemos a transferência, porque olha, lá no início nós tínhamos um volume aqui que nós poderíamos determinar, porque a bureta é uma vidraria com graduação. E conforme a gente vai escoando o nosso reagente, a gente vai podendo anotar o volume que escoou, tá certo? A gente normalmente tem na bureta aqui o volume 00. E aí ela já conta pra gente certinho o volume que caiu. Então esse aqui é o volume do titulante, porque nós chamamos esse reagente que fica dentro da bureta de titulante. Normalmente, normalmente não, via de regra, é o reagente em que nós sabemos a sua concentração. E a partir do momento que nós sabemos a sua concentração,
e sabemos o volume que nós estamos usando numa reação química, nós sabemos exatamente o quanto a gente está usando em massa ou em número de mols dessa espécie química. Aqui embaixo, no nosso Erlenmeyer, tem o reagente, né, que é o reagente que está sendo titulado. Esse é o reagente em qual a gente quer descobrir a sua concentração, a sua pureza, a quantidade de massa que realmente existe desse material. Desse material, digamos, do nosso composto de interesse químico, tá certo? Então, entendeu como é que funciona a titulação? É um procedimento assim. Eu gostaria muito que você pudesse ver ela no laboratório. É muito legal de se fazer. E esse aqui é o melhor que eu posso fazer para trazer você o mais perto de um laboratório possível. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui para eu poder te ajudar nos comentários, tá bom? Eu sei que isso aqui é bem complicado de você entender no primeiro momento, então se ficou alguma dúvida, comenta para eu poder te ajudar, tá legal? Então, olha só, isso aqui é a nossa titulação. E agora a gente vai ver um problema de como se resolve a titulação, tá certo? Então, olha aqui o nosso enunciado. A titulação é um importante método utilizado para o controle da quantidade das matérias-primas e dos produtos fabricados pelas indústrias. Nas análises de um vinagre branco, para determinar o teor de ácido acético, deixa eu marcar aqui com nossa canetinha, esse cara aqui é o ácido acético, né? Foi utilizado uma solução padrão de hidróxido de sódio de molaridade 0,5 mol por litro. E foi consumido um volume de titulante de 13 ml. A reação química balanceada pode ser assim representada. Então, olha só, nós temos aqui o ácido acético, ele já deu para a gente a fórmula dele, deu também o hidróxido de sódio, a gente não precisaria nesse caso saber as nomenclaturas, e deu que a reação vai formar água e vai formar esse sal que a gente chama de acetato de sódio. Tá legal? Sabendo-se que foi utilizado o volume de amostra, no caso do ácido, igual a 10 ml, determine a concentração molar dele e a sua porcentagem em massa no vinagre. Tá legal? Então está aqui um problema bem interessante, que foi extraído inclusive de um vestibular, para te ajudar a ver como é que isso costuma ser cobrado em provas em geral. Aqui no caso seria como ele poderia aparecer numa prova de um exame de qualificação da UERJ. Nós temos uma questão direta aqui de aplicação do método de titulação para você calcular a pureza desse material, tá certo? Então, na verdade, deixa eu fazer uma correção. Essa era uma questão que pedia apenas a porcentagem. Tanto que você vê aqui, ó, aqui a gente tem só as porcentagens para ser calculado. Mas eu fui lá e adaptei para descobrir a concentração molar do ácido acético. Então, na verdade, essa virou uma questão discursiva. E isso a gente tem como começar a comparar. Como seria uma questão discursiva e como seria uma questão, né, digamos assim, do exame de qualificação para a prova da UERJ. No exame de qualificação, por exemplo, nós teríamos apenas um desses dois comandos. Qual é a concentração molar ou a sua porcentagem. Ou a gente vai ter esse comando, ou a gente vai ter esse se for o exame de qualificação. Mas se for o exame discursivo, nós poderíamos ter, por exemplo, dois desses comandos aqui. Um pedindo a concentração molar e outro pedindo a porcentagem. Tá legal? Então, ó, fica atento, porque as provas são diferentes, elas têm perfis diferentes. Então, é fundamental que você se prepare tanto para o exame de qualificação quanto para o exame discursivo. E no exame discursivo, uma das coisas que o aluno mais erra é deixar comandos em branco. Tá legal? Então, se você quer saber como você tem técnicas para você não cometer esse erro, eu estou fazendo um projeto de simulados online que tenho certeza que vai ser muito bacana se você puder participar. Para saber mais sobre ele, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Você clica nele e você vai direto para uma conversa com o meu WhatsApp. E aí eu vou te dar mais detalhes sobre como ele funciona, os valores e como é essa correção e como ela tem ajudado os nossos alunos. Tá certo? Agora, voltando para a nossa questão, nós temos aqui o nosso problema. Temos a reação química que a questão já nos deu. Nós queremos descobrir a molaridade do ácido acético, sabendo que foi usado um volume de 10 ml. E nós já sabemos a molaridade do hidróxido de sódio e nós queremos e temos também o seu volume que foi 13 ml. Tá certo? Para resolver, nós vamos lançar mão dessas duas equações que estão aqui. Essa primeira equação, que é a derivada da molaridade, a gente já viu isso em aulas anteriores, que o número de mols é o produto entre o volume de uma solução e a sua molaridade. E nós temos também aqui que a molaridade pode ser determinada como sendo
o resultado dessa equação, onde a gente vai dividir a massa do soluto pela sua massa molar e também pelo volume da solução. Tá certo? Então, vamos com calma que eu vou resolver passo a passo para você ver. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que na nossa reação nós temos uma proporção de 1 do ácido acético para cada 1 do hidróxido de sódio. E isso indica para a gente que o número de mols de ácido acético é igual ao número de mols de hidróxido de sódio nessas condições que o nosso problema nos deu, porque isso é uma titulação. Essa reação acontece de forma estequiométrica. A quantidade é certinha para finalizar a reação química, tá certo? Então, olha só. Nós temos aqui que o número de mols de ácido acético, nós vamos ter a molaridade do ácido acético que a gente não sabe, vezes o seu volume, e aí tem que ter atenção, porque o nosso volume no problema foi dado em ml, tem que ser igual à molaridade do hidróxido de sódio vezes o seu volume também. E aí você vai notar que em ambos os casos, o volume foi dado em ml, eu esqueci de botar aqui no caso do hidróxido de sódio, a gente vai ter aqui esse 10 a menos 3, que no caso a gente pode cortar dos dois lados para resolver a conta. E aí se a gente cortar, você vai começar a pensar, então eu não precisava ter posto esse volume para litros? Realmente, você não precisava converter esse volume para litros com uma condição. Se os dois volumes estiverem no problema na mesma unidade, não importa para a gente fazer a conversão de unidades, porque a gente vai acabar dividindo um volume pelo outro e o que interessa, digamos, é a proporção entre os volumes, independente da unidade, se é em ml, se é em litro, tá certo? Não tem problema. Mas eu aconselho a você que tem um pouco mais de insegurança sobre fazer essas análises, a sempre converter para litro, e aí você vai ter mais tranquilidade, por mais que a conta não seja um problema em si. Tá legal? E aí, via de regra, essas unidades vão se cancelar sozinhas. Então, prosseguindo a nossa conta, nós vamos ter, então, que o nosso x vai ser igual a esse produto aqui, 5 vezes 13, 0,5 vezes 13, dividido pelo 10. Fazendo a conta, vai dar 0,65 mol por litro de ácido acético. Então, o primeiro comando que a nossa questão era descobrir a concentração molar do ácido acético já foi determinado. Então, agora a gente vai, finalmente, aplicar o segundo comando, e aí eu animei de uma forma incorreta, saiu um monte de coisa de uma vez, gente. Desculpa, então vamos lá. Como é que a gente calcula a porcentagem máxima do ácido acético? A gente, para isso, precisa descobrir a sua massa molar, e aí, para a gente fazer isso, a gente vai somar a massa do carbono, que é 12, vezes 2, porque essa molécula tem 2 carbonos, certo? Mais 4 vezes a massa molar do hidrogênio, porque essa molécula tem 3 mais 1 tem 4 hidrogênios, mais 2 vezes a massa molar do oxigênio, porque essa molécula tem 2 oxigênios. Então, depois que eu somar a massa molar e chegar em 60 gramas por mol, a gente vai, tendo essa massa molar, poder usar essa equação grandona aqui da molaridade. Porque, olha só, nós já calculamos a molaridade da nossa solução, sabemos que ela é 0,65 e a gente quer descobrir a massa do soluto. Tá certo? Agora a gente já tem a massa molar e já tem o volume em litros. Tá certo? Então, é só uma questão de fazer essa continha aqui, substituindo os valores. Molaridade, massa molar e volume. Fazendo essa conta, a nossa massa vai ser 0,390 gramas. Tá certo? Então, nós já calculamos a massa que a gente tem do ácido acético naqueles 10 ml. Para resolver finalmente, o que a gente precisa saber? A gente tem que saber, então, qual é a massa de vinagre que a gente usou no nosso problema. E como é que a gente sabe essa massa? Para isso, a gente vai ter que usar a densidade. Nós tínhamos um volume inicial de 10 ml, e aí vamos usar a densidade sendo igual a 1, porque o problema trouxe esse dado para a gente. Tá legal? E aí a densidade é igual a razão entre a massa de uma matéria, no caso da solução, pelo seu volume. Então, a densidade, 1, é igual a massa de vinagre dividido pelo 10. Tá certo? Sempre atento às unidades que a densidade foi nos dada. Então, essa massa é em grama dividido por um volume em ml. Feita a conta, chegamos ao nosso resultado, que é a massa em gramas do vinagre. Então, olha só. Nós já temos a massa de vinagre e nós já temos a massa do ácido acético. Então, a massa total de vinagre, ela é 100% da nossa amostra. E aí nós queremos descobrir qual é a porcentagem do vinagre, sabendo que a sua massa é 0,390 gramas. E aí, a gente vai fazer essa continha aqui, é uma regrinha de 3, é só multiplicar cruzado, A gente já viu isso em aulas anteriores também, se quiser. Tem uma aula de matemática para estequiometria aqui no nosso canal. E aí, resolvendo essas continhas, o que vai acontecer? X é igual a 3,90%.
tá certo? Então resolvemos as duas coisas, calculamos a nossa porcentagem e calculamos a nossa molaridade, tá certo? Vamos fazer um outro exemplo? Então, vamos lá. Em um balão volumétrico foram colocados 6 gramas de hidróxido de sódio impuro. A gente não sabe a sua pureza. Então essa massa de hidróxido de sódio ela é uma massa questionável, vamos pensar assim. E a água destilada, né, foi colocada nesse balão até completar o volume de 250 ml. Para a neutralização completa de apenas 50 ml dessa solução, foram necessários 60 ml de ácido sulfúrico, que no caso, olha só a diferença. O ácido sulfúrico ele já nos deu a fórmula e também está dando aqui a nossa molaridade. O hidróxido de sódio ele não deu a fórmula. Então você precisa, para resolver essa questão, já ter o conhecimento de nomenclatura, tá certo? Então, vamos destacar isso aqui. A gente tem que saber o hidróxido de sódio para poder resolver. E aí a pergunta é, sabendo que as impurezas existentes são inertes, ou seja, elas não reagem no nosso processo, qual é o percentual de pureza do hidróxido de sódio utilizado? Então, olha só, nós vamos ter a reação do hidróxido de sódio com o ácido sulfúrico. E aí a gente precisa tomar atenção para como faz esse balanceamento. Vamos ver como é que faz? Então, olha só, a gente já viu o balanceamento de reações antes. Quando nós temos reações do tipo ácido com base, no caso ácido sulfúrico e a base hidróxido de sódio, nós vamos formar a água e também um sal, tá certo? Então, olha só, temos aqui a nossa reação. Então, a gente tem que pensar que vai haver a dissociação dos materiais ou a ionização, no caso de ser compostos covalentes. No caso do ácido, há a ionização, a formação de íons a partir do ácido. Então, o ácido sulfúrico vai gerar H+, e o ânion sulfato. E aí você vai observar o seguinte, esse ácido, o H2SO4, quando ele se ioniza, ele libera 2H+, tá certo? Enquanto que o hidróxido de sódio, quando se dissocia, porque já é iônico, ele só separa os íons, ele forma um OH-. Então, olha só, a gente vai ter a combinação do H+, com o OH- para ver a formação da água. Então, a gente já viu que a quantidade de H+, que tem no ácido tem que ser igual à quantidade de OH- para a reação acontecer de forma correta, estequiométrica, vamos dizer assim. Tá certo? Então, já temos que ter 2 hidróxidos de sódio para que essa reação aconteça de forma balanceada. Então, legal. Vai formar, então, portanto, 2 moléculas de água. Agora, eu me abracei um pouquinho, vamos lá. A parte do sal, a gente vai ter a combinação do sulfato, que é o SO4, que tem carga -2, olha, aqui -2, com o Na, que tem carga +1. E aí você deve ter reparado que, como eu já coloquei 2 Na, já combina direitinho, olha, porque cada Na é mais, vai precisar, né, 2 Nas para cada SO4 menos. E aí, ó, o nosso sal é o Na2SO4. Correção, SO4 menos 2. Tá legal? Então, a gente fez aqui o balanceamento dessa reação, passo a passo, para você ver como é que funciona. Então, no nosso próximo slide, né, a gente já tem aqui nosso problema e temos aqui, finalmente, a nossa reação balanceada. Então, o que a gente quer é, com base nessa reação química, descobrir, no caso, a pureza, né, a quantidade percentual que a gente tem, no caso, desse cara aqui, o hidróxido de sódio, tendo todos os dados do ácido sulfúrico. Tá legal? Então, vamos lá. Temos a nossa reação e, para a gente resolver, a gente vai lançar a mão dessa primeira equação e dessa segunda. Então, primeiro, nós vamos, usar isso aqui para calcular o número de mols, tá? Solução de ácido sulfúrico, uma vez que nós temos o seu volume em litros e a sua molaridade. Tá legal? Ou, vamos pensar do seguinte. Na nossa reação, nós temos 2 mols do hidróxido de sódio precisando reagir com a cada 1 mol de ácido sulfúrico. Isso aí é uma proporção que a estequiometria trouxe para a gente. Tá legal? Então, se eu pudesse fazer uma igualdade entre as quantidades de ácido sulfúrico e de hidróxido de sódio, o que a gente precisaria fazer? Eu precisaria que o número de mols de ácido sulfúrico fossem multiplicados por 2 para que eles fossem iguais. Você pode pensar isso ao usar essa equaçãozinha aqui. Então, se você pegar aqui o número de mols do ácido sulfúrico vezes 2, tem que ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio vezes 1. Tá legal? E eu sei que isso é pouco intuitivo, muitas vezes você não vai pensar assim. Então eu vou te dar uma outra forma de você chegar nesse mesmo cálculo. É o seguinte. A molaridade vezes o volume de alguma espécie química vai dar o seu número de mols. Tá certo?
Só que eu quero que você preste atenção na seguinte coisa. Molaridade da base vezes o volume da base vezes um número mágico. Esse é um número especial, né? Esse número especial quer dizer para a gente quantas hidroxilas aquela base vai liberar. Então, no caso do hidróxido de sódio, nós temos apenas uma hidroxila. Então, esse N é igual a 1. Tá legal? Tem que ser igual ao produto da molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes o número especial, o número mágico do ácido. No caso do nosso ácido, nós temos aqui 2 íons H+, sendo gerados. Então, o número mágico do ácido é 2. Tá certo? Então, a gente vai fazer a conta usando essa segunda equação e vai ficar super tranquilo. Quando nós estamos aplicando essas equações, o que a gente está igualando aqui? Eu estou dizendo para vocês o seguinte. Deixa eu passar aqui, apagar aqui as anotações e botar aqui de novo. Apagar tudo e colocar de novo mais bonitinho. O que eu estou fazendo aqui para vocês... Peguei coisa errada, hein? Pronto, caneta. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o número de mols, não da base, mas do íon OH-, tá certo? Tem que ser igual ao número de mols da espécie H+. É isso que a gente está fazendo usando essa equação. Então, quando a gente tem a neutralização de ácido e base, isso é verdade. Então, você pode sempre usar essa equação tendo esse cuidado de ver o número de hidroxilas da base e o número de H+ do ácido. Se você fizer essa conta dessa forma, você sequer precisa se preocupar em mostrar a equação balanceada. Então, eu não precisaria, no caso, ter feito esse balanceamento aqui, ter visto que é 2:1, porque naturalmente vai surgir o 1 aqui na base e o 2 aqui no ácido. Tá vendo? Eu uso sempre esse método quando a questão não me pede o balanceamento, porque eu nem preciso balancear a reação, montar a reação, e os problemas de titulação, via de regra, não pedem isso. Eles vão ter um problema de estequiometria trazendo assim, calcule a molaridade, calcule a porcentagem. Então, para um exame de qualificação, isso aqui é uma mão na roda. Você faz em alguns minutos, talvez menos de um minuto, se você já aplicar essa equação. Tá certo? Então, vamos lá. Nosso problema, a gente tem aqui, peguei todas as nossas grandezas, nós queremos descobrir a molaridade do hidróxido, nós temos aqui o volume dele, temos o volume do ácido e o da base. Vamos aplicar a nossa equação. Então, x, que eu não sei a molaridade da base, 50 vezes 10 a menos 3, porque eu tenho que passar para litro, né? Sempre muita atenção, porque nós temos que usar o volume em litro na nossa equação, vezes 1, porque só tem uma hidroxila, tem que ser igual à molaridade do ácido, que é 0,1, vezes 60 vezes 10 a menos 3, que é o seu volume em litros, vezes 2, porque este ácido tem 2H+ para ser liberado. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou chegar que o número de mols da base é 0,24 mol por litro. Tá legal? Então, olha, não é exatamente isso que o nosso problema pediu. Se fosse uma prova discursiva, você já ganharia no mínimo meio ponto nesse comando. E aí, a gente tem que ressaltar que lá no texto ele falou o seguinte: foram colocados 6 gramas de hidróxido de sódio em puro, e nós dissolvemos em 250 ml, de forma que a gente só usou para a reação 50 ml. Mas presta atenção, os 50 ml que nós usamos para essa solução tem que ter essa mesma concentração, a mesma molaridade que esses 250 ml que a gente usou na reação, porque é a mesma solução, a gente só pegou uma alíquota. Então essa molaridade de 0,24 mol por litro que nós achamos também se aplica aos 250. Então, olha só, sabendo que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol, e bom, a gente já viu como é que calcula isso em aulas anteriores, é só somar lá da tabela periódica, a gente vai poder então, a gente já tem a massa molar, a gente já tem a molaridade e já tem o volume. A gente só precisa aplicar esta equação aqui para chegar na massa de soluto que nós tínhamos de fato. Então, fazendo essa conta, a massa que nós temos de hidróxido de sódio no início do problema, a massa do hidróxido de sódio pura, só hidróxido de sódio, é 2,4 gramas. E no nosso problema, ele disse que tinha uma massa de hidróxido de sódio como um produto comercial de 6 gramas. E aí a gente vai descobrir qual é a porcentagem de fato desse composto. Então, 6 gramas, que seria aquilo que a gente pesou do produto que nós compramos, que a gente obteve lá na nossa fábrica, é 100%. E aí, 2,4 gramas, que é a massa que nós realmente tínhamos e calculamos depois de fazer todo o processo,
está para uma porcentagem X de pureza que a gente quer descobrir. Então, fazendo essa continha, a pureza que nós temos é 40%. Bom, pessoal, nossa aula termina aqui. Eu tenho certeza que ela foi uma aula grande, foi cansativa, mas eu espero muito que ela tenha te ajudado. E se você gostou, é muito importante para mim que você deixe um like no vídeo. E, bom, se você não quer perder nenhum dos materiais que a gente está fazendo, se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim e eu tenho certeza que se você acompanhar todas as nossas aulas, você vai ter uma ótima nota no vestibular da UERJ, tá legal? E não esquece, já te fiz um convite aqui, vou fazer mais uma vez. Temos um projeto de simulados online que ajuda muito os alunos que participam dele. Se você está se preparando para a prova discursiva de Química, está com dificuldade, vai enfrentar uma concorrência muito grande e você gostaria de um acompanhamento personalizado, entre em contato comigo. Tenho ajudado muitos alunos e eu quero te ajudar também. Tá legal? Então, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.